Pessoal, vamos continuar então. Nesse bloco aqui eu vou só relembrar os efeitos da luz no tecido, porque tem muitas interações, vocês já viram falar dessas interações com certeza ao longo do curso aí em outros momentos, mas só para a gente lembrar o porquê que é tão relevante levar em conta a forma como eu estou entregando a luz para o meu tecido e o porquê que controlar esses parâmetros é tão relevante para a gente. Bom, tem muitas interações que a luz sofre quando ela entra em contato com o tecido, né? A luz vai ser refletida, ela vai ser refratada, ou seja, ela vai entrar no tecido, e aí ao entrar no tecido ela pode sofrer espalhamentos internos, ela pode ser absorvida e ela pode gerar luz, inclusive, também, por meios como a fluorescência ou como a fosforescência em alguns casos. Mas geralmente o que a gente vai observar é absorção, espalhamento e fluorescência nos tecidos. Tem alguns tipos de espalhamento, que são os espalhamentos elásticos, que são aqueles que basicamente mudam a direção que a luz está se propagando no tecido, e tem os inelásticos que podem produzir algum efeito luminoso e que a gente pode usar para algumas técnicas, como, por exemplo, as técnicas que usam Raman, né? Que é uma técnica que vai permitir tirar a informação do tecido biológico. Bom, o que é importante aqui é lembrar que a absorção é o grande responsável pelas respostas biológicas. Então ela é de longe o efeito mais importante aqui. E é por causa dela que a gente vai ter, por exemplo, aquelas interações que vão provocar uma queimadura, ou mesmo os efeitos que a gente quer. O fato de a luz provocar um efeito biológico, ela tem que ser absorvida por uma organela, por uma molécula, por um fotossensibilizador. Então, esse processo é o mais importante de todos, né? O da absorção. Tem muitos tipos de efeito que podem acontecer e é isso que é importante levar em conta quando a gente está pensando nessas variações dos protocolos e no ajuste adequado dos parâmetros. Porque uma vez que eu mudo a mesma fonte de luz, se eu mudo o regime de entrega dela, eu posso modificar o tipo de efeito que eu vou ter. Então, quando nesse gráfico aqui eu tenho a irradiância, ou seja, a intensidade de luz, que está em watts por centímetro quadrado. Lembrem, watts por centímetro quadrado. Estou falando de altas irradiâncias aqui. 1 watt por centímetro quadrado é bastante coisa, né? E os tempos de exposição, que estão em segundos aqui embaixo. Olha que interessante. Quando eu tenho baixas irradiâncias e baixos tempos de exposição, eu estou na área diagnóstica. Por que diagnóstica? Porque nessas configurações de entrega de energia, eu estou dando energia em pouca quantidade e muito rápido, então não chega a alterar o tecido. Então eu consigo só interagir a luz com o tecido e tirar a informação dela. Mas, se eu começar a ter longos períodos de exposição ou altas intensidades, eu começo a observar efeitos biológicos diferentes. Tem um intervalo aqui, nessa representação aqui, a linha azul representa doses da ordem de 1 joule por centímetro quadrado. E vocês estão me pensando, por que está inclinado? Né? Está inclinado porque eu estou considerando o balanço aqui entre tempo e radiância. Lembra? D, dose, fluência, é igual a intensidade vezes tempo. Então, eu vou ter uma linha transversal aqui que está representando o equivalente à dose que eu entrego. E eu posso ter a mesma dose entregue com diferentes combinações de tempo e radiância. E aí é interessante que baixas irradiâncias e tempos maiores vão gerar efeitos de fotoestimulação ou de fotobiomodulação. São efeitos que têm a ver mais com as fototerapias. Quando eu começo a aumentar a irradiância, eu começo a ter interações fototérmicas. Lembra que eu falei dos danos térmicos que poderiam acontecer? Começo a desnaturar a proteína, por exemplo, e começo a provocar efeitos no tecido que eu não queria. Quando eu começo a aumentar ainda mais, eu vou começar a ter efeitos que são disruptivos. Então eu vou começar a ter efeito de fotoablação, eu vou ter efeito de geração de plasma, eu vou ter interações fotomecânicas, eu começo a romper as ligações químicas das estruturas que estão ali no tecido. Em alguns casos, eu quero gerar esse tipo de efeito, porque eu quero remover um tecido, por exemplo. Em outros casos, não, eu quero tratar um câncer. E o tratar o câncer, às vezes, vai ser remover o tecido, mas às vezes vai ser, por exemplo, estimular a produção de espécies reativas. Eu não quero causar dano térmico e nem arrancar pedaço da minha lesão. Por isso é que é tão importante saber manejar esses parâmetros. Outra coisa que é importante também é que existe um princípio que a gente chama, né, de curva de Arn-Schultz, que ela fala pra gente que quando você tem o efeito sobre a célula, e aí o pessoal que é de área de saúde
vai saber melhor que eu até disso, que eu sou físico, né? Mas o que você percebe? Quando você começa a fazer um estímulo na célula, né, do tecido biológico, esse tecido ele vai ter um efeito, por exemplo, ativo, um efeito positivo, então eu induzo um determinado efeito, eu começo a estimular alguma coisa a acontecer, mas se eu passar do ponto nesse estímulo, eu começo a inibir aquele mesmo processo. Isso vai depender do processo que eu estou tratando, mas é importante saber, se eu modificar muito o regime de operação, ou seja, se eu estiver trabalhando com um regime que é muito diferente daquele protocolo que eu tenho estabelecido, eu posso estar estragando o meu tratamento. Então eu queria, por exemplo, acelerar uma cicatrização e eu posso estar retardando ela. Por isso é importante se manter aos protocolos. E é por isso que é importante saber manejar esses parâmetros. Bom, vai depender, do que vai depender essa interação? Do que vai depender o tipo de efeito que eu vou ter naquela escalinha que eu acabei de mostrar para vocês? Vai depender do balanço entre a energia, o tempo e a área ou volume que eu estou iluminando, né? Então, tem alguns efeitos que são muito específicos e vão depender do comprimento de onda também. Por quê? Porque vocês devem se lembrar que eu falei que a absorção é o mais importante. Cada molécula absorve energia em determinadas regiões do espectro. Lembra? Aquela diferença entre os níveis de energia tem que ser tal que a energia do fóton seja equivalente à transição eletrônica, porque não é qualquer transição que acontece. Por isso é que tem efeitos que vão acontecer num comprimento de onda, porque aquelas moléculas que respondem àquilo absorvem aquele comprimento de onda, tem efeitos que vão ser em outro. Por exemplo, o estímulo da bomba de ATP para regeneração tecidual, cicatrização, pode acontecer no vermelho, por exemplo, na região de 670, como aquele laser que eu mostrei para vocês lá no primeiro bloco, né? A luz azul, ela tem uma penetração muito superficial, porque o espalhamento dela é muito grande, a absorção dela por moléculas biológicas é muito grande, então você pode, por exemplo, ter efeitos mais superficiais. Quando o efeito superficial é interessante, vale a pena usar o azul. Por exemplo, descontaminação. Muitas vezes você poderia ter efeitos com diferentes comprimentos de onda, mas o azul, por ser mais superficial, vai ser mais interessante, porque ele vai causar o efeito só na região contaminada na superfície e não na profundidade do tecido. O infravermelho tem uma alta penetração, porque ele interage menos em termos de propagação com o tecido biológico, e ele é muito utilizado para controlar, por exemplo, processos inflamatórios. Então, dependendo da energia, do tempo, do volume irradiado e do comprimento de onda, você vai definir esse tipo de efeito, se ele acontece ou não, no lugar que ele acontece. Quando eu estou falando de absorção de luz no tecido, eu tenho que levar em conta quem são as moléculas que estão no caminho, porque às vezes eu quero um efeito numa determinada profundidade ou alcançando determinadas moléculas, e outras moléculas que estão presentes no tecido biológico, elas vão estar interagindo, elas vão estar absorvendo, elas vão estar interferindo com a propagação de luz. Então tem um conceito que a gente chama de janela óptica biológica ou janela terapêutica, e ela na verdade define um intervalo de comprimentos de onda dentro dessa região aí do visível e infravermelho, onde a absorção das moléculas biológicas naturais do tecido, ela não é tão grande. E por que isso é relevante? Porque olha só, a gente tem no tecido água, proteínas, melanina, tem as hemoglobinas, tem colágeno, e essas moléculas elas são grandes absorvedoras de luz em determinados comprimentos de onda. Então, se eu precisar jogar a luz naqueles comprimentos de onda e essas moléculas estiverem no caminho, elas vão interferir, porque elas vão absorver luz. Elas vão tanto impedir a luz de chegar onde eu queria que chegasse, quanto podem sofrer efeitos que eu não queria que sofressem. Aí eu vou tentar trabalhar com comprimentos de onda onde vai ter uma baixa absorção desses elementos. E tem um intervalo, que é a tal da janela óptica biológica ou janela terapêutica, que fica mais ou menos entre 600 e 1200, 1300 nanômetros, onde as moléculas biológicas em geral absorvem pouco. Essa é uma região interessante, por exemplo, para desenvolver fotossensibilizadores, moléculas que a gente vai inserir no tecido para provocar algum determinado efeito e fazer uma terapia, por exemplo. Porque aí elas vão absorver em regiões que as outras moléculas do tecido não absorvem, então elas vão ter pouco efeito de interferência das moléculas do tecido naquela terapia, naquele efeito que eu quero provocar. Aqui está um detalhe mostrando mais a região do visível, para a gente ver o como é relevante e o como essa região no final do visível tem um efeito menor mesmo de interação. Então aqui eu tenho absorção de gordura, do sangue, né, das moléculas do sangue, de hemoglobina, como um todo,
com oxigênio ou não, e das hemoglobinas com e sem oxigênio sozinhas, assim como da principal das melaninas. E vocês veem que essa absorção vai diminuindo conforme a gente vai indo na direção do infravermelho. E é por isso que esse intervalo entre o final do visível e o começo do infravermelho, ele é interessante. Falando de absorção de luz e dos efeitos nos tecidos, eu não posso deixar de falar do efeito sobre os olhos. Bom, as células dos nossos olhos, elas foram feitas para absorver luz. Então não é só que elas absorvem naturalmente, a natureza fez essas células para absorver luz, para serem sensíveis à luz. Então elas percebem muito pouca luz. Por isso que a gente consegue usar elas para se locomover, identificar as coisas e perceber o espaço em volta da gente, porque a gente consegue se orientar por informações muito detalhadas da luz. Né? Só que por elas serem células que são sensíveis e são feitas especialmente para absorver luz, elas também, qualquer luz que fuja do que normalmente a natureza colocaria incidindo sobre os nossos olhos, pode causar danos para nossas células. A gente tem dois tipos, né, de célula no olho. A gente tem os cones e os bastonetes. Os cones, eles são células especializadas para perceber algumas regiões, alguns comprimentos de onda específicos, né? Então, eles absorvem regiões de comprimentos de onda do visível, e a gente chama de visível porque é o que os nossos olhos enxergam, que é por isso que é visível. E os bastonetes, eles são células que percebem intensidade. Então eles dizem se tem muita luz ou pouca luz. E eles se dão uma sensação de claro e escuro e permitem a gente enxergar quando tem menos luz. E é por isso também que quando tem menos luz a gente não enxerga tanto cor. Mas a gente ainda enxerga porque os bastonetes permitem isso. Bom, por que eu estou falando isso? Porque como as células de luz são muito sensíveis, se eu utilizar uma fonte de luz que eu uso para diagnóstico, para tratamento, num equipamento, elas muitas vezes vão ter fontes de luz com muita alta intensidade. Se eu coloco uma intensidade muito alta num ponto do meu olho, seja ele qual for, eu tenho uma grande chance de queimar as células da retina. Por quê? Porque elas são feitas para absorver luz, pouca luz. Se eu jogo muita luz uma vez, elas não dão conta, vão sofrer aqueles efeitos térmicos, porque a absorção delas é altíssima. Então eu preciso de pouca luz para causar dano nelas. Por isso é muito importante nunca esquecer dos EPIs, né, dos equipamentos que a gente usa de proteção. Particularmente no caso de proteção do olho, a gente vai usar óculos de proteção, que são nada mais nada menos do que filtros para luz de determinados comprimentos de onda e que vão barrar, diminuir a intensidade ou anular a intensidade de luz naquela região e proteger os nossos olhos para que não tenha nenhum dano. Bom, a gente falou sobre um monte de coisas nesses 3 blocos, né? E entendeu o quanto é importante cada um dos elementos que está envolvido com o nosso... com os parâmetros físicos, com os equipamentos, com as fontes de luz, e como que é importante e por que é importante saber trabalhar com cada um deles. Nesse QR Code, vocês vão encontrar uns exercícios de fixação. Ali vocês vão poder trabalhar um pouquinho com aquelas grandezas, fazer umas contas. Isso vai ajudar vocês a fixar melhor esse conhecimento. Eu vou pedir depois para colocar o link também, esse mesmo link que está no QR Code, na descrição do vídeo. E o próximo bloco, a gente vai ter alguns exercícios onde eu vou fazer algumas dessas contas para você que nunca teve familiaridade com isso, poder saber como trabalhar com eles. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo bloco.